Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, o Glorioso perdeu por 2-1 de virada para o Remo no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise completa pós-jogo. Vou trazer campinho, vou trazer imagens para analisarmos lances capitais que culminaram na derrota do Botafogo para a equipe paraense. Já adianto, farei críticas ao Franklin Carvalho, críticas normais, nenhum tipo de pressão, até porque acredito na longevidade do trabalho. Franklin Carvalho pode ter subestimado o campeonato, pode ter subestimado o adversário. Dentro de campo, os jogadores também falharam, jogador não é robô, sistema defensivo falhou muito, lá na frente perdemos gols, e o adversário puniu o Botafogo no final. Vou trazer algumas falas do pré-jogo. Ontem eu disse, o Remo é frágil defensivamente na bola aérea. Assim o Botafogo fez o gol, assim poderia ter feito outros gols. Mas disse que o Botafogo deveria ter cuidado na transição defensiva, porque o Remo tem essa transição como característica. Faz a transição ofensiva buscando machucar os rivais. Conseguiu, Fabiano, mas foi no final do jogo que o Botafogo tomou a virada. Mas já estava exposto desde o primeiro tempo. E quando o Franklin Carvalho começou a tentar acertar, errou também dentro daquilo que se desenhava na partida. E ficou claro com o resultado e o desempenho do time, principalmente sem bola. Também falei que o Remo tem bola aérea ofensiva. Colocou uma na trave no primeiro tempo e no segundo tempo, cruzamento, o Botafogo estava mais uma vez mal postado, o Bastos cortou de maneira equivocada e, como eu disse no pré-jogo, o Remo tem gente preparada para a segunda bola e ali estava o Aleph Manga para fazer o gol do empate. Então, o futebol do Botafogo no primeiro tempo foi interessante, principalmente no início, mas sem bola o time foi mal praticamente o jogo inteiro. O Franklin Carvalho também não conseguiu gerir da melhor maneira as duas partidas que o Botafogo teve nos últimos dias no Newton Santos. Venceu o Independiente Petroleiro, perdeu para o Remo. Se venceu um jogo, eu não estou falando sobre resultado, estou falando sobre grupo. O Alan se machucou ontem e eu quero comentar sobre isso. O Vidalba ontem não estava no banco e o Botafogo precisava de velocidade em vários momentos da partida. O Joaquim Corrêa entrou aberto quando o Alan se machucou. Não faz sentido para o que o Botafogo tem dentro do elenco. Então, galera, vamos começar com o que eu falei no pré-jogo sobre o ataque do adversário. O Botafogo, quando perder a bola, tem que acabar com a jogada no ataque, na pressão pós-perda, ou até mesmo fazendo falta, ou então tem que se retrair rapidamente, fazendo pelo menos duas linhas de 4, montando aquele 4-4-2 sem bola, ou eventualmente um 4-5-1 sem bola, para determinadas ações ofensivas do Remo, quando o time paraense sair em transição. O Remo tem essa característica em alguns momentos. Problema já no primeiro tempo. O passe entre linhas, o Botafogo vencia por 1-0, 2 contra 1. E o Neto fez a defesa, o atacante não observou o companheiro, estou em cima do goleiro do Botafogo. Segundo tempo, lançamento, Botafogo com laterais espetados, volante lá na frente, e zaga no mano a mano com o adversário, que não aproveitou da melhor maneira. Mais uma vez a defesa correndo para trás, Danilo como último homem, sistema defensivo marcando de forma desordenada, até que vem a transição do gol do Remo. Vantagem numérica para o Remo, vantagem posicional, e o Botafogo perdeu o jogo na transição. É jeito de marcar? Olha a transição defensiva do Botafogo, olha o mano a mano com o Bastos, Neto falhou mais uma vez, complicado também, o Neto fazia um bom jogo pelo Botafogo ontem, deu rebote no pé do Jajá, que fez o segundo gol. Cruzamento, é um time que busca muito a bola aérea, e não só a primeira bola para aquele cabeceio em direção ao gol,
mas o Remo tem segunda bola também. Primeiro tempo, jogada ensaiada no escanteio curto, com a bola retornando a quem fez a cobrança, cruzamento fechado, e o jogador do Remo cabeceou com tranquilidade e a bola bateu na trave. Lembra que eu falei sobre a segunda bola? No gol de empate, cruzamento, enquanto o Aleph Manga já está posicionado às costas do Marçal, um jogador do Remo aparece entre Bastos e o próprio Marçal, confundindo a defesa. O Bastos corta de maneira equivocada e o Aleph Manga, na segunda bola, domina e faz o gol. Agora, falei sobre a bola aérea ofensiva, porque o Remo tem dificuldade na bola aérea defensiva. Muitas vezes o Remo não encontra o timing perfeito para o corte na bola aérea defensiva e o Botafogo precisa aproveitar. Olha essa sequência logo no início do jogo. Aqui o treinador tem mérito, mais uma jogada desenvolvida em bola parada, e mérito dos jogadores também. Ótima cobrança do Telles e boa finalização do Matheus Martins. Outra ótima cobrança do Telles e o Arthur Cabral cabeceou bem, o goleiro fez uma defesaça. Na sequência, o Botafogo não conseguiu fazer o gol, só que mais uma excelente cobrança do Alex Telles, aí não teve jeito para o Remo, gol do Ferrarese. Pergunta que fica, por que o Botafogo não fez mais vezes? Uma chance com o Matheus Martins, defesa do Marcelo Rangel, outra chance com o Arthur Cabral, defesaça do goleiro adversário, e o gol do Ferrarese. Por que o Botafogo parou de acertar a bola aérea ofensiva? Porque não explorou mais e com qualidade. Daqui a pouco vamos ver novamente lances do jogo, vamos entender mais um pouco. O Botafogo entrou em campo com Neto no gol, Vitinho na lateral direita, Ferrarese, Bastos na zaga, Alex Telles na lateral esquerda. Montoro, Medina, Danilo, Matheus Martins, Kadir e Arthur Cabral. Uma espécie de 4-4-2. Com bola, quando os jogadores se aproximavam, ficava lindo. E o Botafogo fez uma blitz inicial no Remo, finalizou muito, teve chances, Marcelo Rangel fez grandes defesas, saiu o gol com escanteio cobrado de maneira brilhante pelo Telles para o Ferrarese. Só que desde o primeiro tempo, sem bola, já havia problemas para o Botafogo. Por exemplo, quando o Botafogo tinha que descer, nem sempre Danilo e o Medina estavam encaixados, e entre linhas o Remo trabalhava, e transição o Remo tinha. Então ficava no mano a mano Bastos, então o Ferrarese tinha que fazer cobertura também no mano a mano, dando carrinho. O Botafogo teve problemas entre linhas e com a transição do Remo. O Montoro, que muitas vezes conduzia e preparava a jogada por dentro, tinha que fazer essa recomposição para o lado direito. E isso gerava muitos problemas, porque às vezes o Vitinho estava lá na frente, às vezes o Vitinho estava aqui atrás, mas o Remo já tinha vantagem numérica oposicional, e é claro que o Montoro iria cansar. Com a bola, o Montoro foi até bem ontem, mas ou joga na ponta e faz o corredor, que já cansa fazer o corredor assim, ou traz o Montoro para dentro, coloca um outro ponta, organiza de uma outra forma, um outro volante. O Montoro trabalhou muito por aqui, tendo que correr dessa maneira, então acabou cansando também. Matheus Martins já correu mais pelo lado esquerdo, bem aberto, e no segundo tempo que entrou um pouco mais, principalmente quando o Marçal substituiu o Telles, o Matheus Martins trabalhou um pouco mais por dentro, também não entendi muito. O Franklin gosta bastante de dar amplitude com os laterais, trazendo em vários momentos os pontas para dentro do campo. Sem bola, então, o Botafogo tinha essa dificuldade, mesmo com 1-0, sofreu transições do Remo, e por pouco o Remo não empatou, por pouco o Botafogo já não foi para o vestiário sem estar vencendo. Só que o Kadir jogava bem, pressionava lá em cima. O Arthur Cabral no primeiro tempo teve uma chance de cabeça, teve uma chance chutando de fora, pressionava também, fazia o pivô. A confiança dele foi sendo minada durante o jogo, a parte física também. Ele acabou o jogo mal. Mas o primeiro tempo do Arthur Cabral, quando o time pressionava em cima ou tinha a bola, foi bom. E quem mais jogou no primeiro tempo? O Medina. Fez uma jogadaça pro Kadir que não pode perder aquele gol. Galera, o vídeo pode ficar longo. Mas já tínhamos o problema na recomposição. O que o treinador fez no segundo tempo? Tirou o Kadir, que era quem mais pressionava,
trouxe o Montoro para dentro, colocou o Edenilson aberto na direita. E aí o Botafogo tinha Vitinho, os dois zagueiros, o Telles, Edenilson, Danilo, Medina, Matheus Martins, Montoro funcionando como esse conector, esse camisa 10, Arthur Cabral. Primeira bola do segundo tempo, o Remo levou perigo, o Botafogo poderia ter tomado o gol logo no início, ou seja, não deu resultado. Mesmo com o Edenilson aqui, o Botafogo continuou sofrendo sem bola. Sofreu muito sem bola. E o treinador não tinha o Vidalba no banco. Aqui eu vou falar sobre a gestão dos jogos da semana. Daqui a pouco eu volto para o campinho e depois para imagens do jogo. O técnico Franklin Carvalho entrou contra o Independiente Petroleiro com Edenilson e Alain como titulares. Não havia necessidade. O time boliviano é fraco. O Botafogo poderia utilizar o Newton, poderia utilizar outros jogadores, com o Alain entrando durante pouco tempo, o próprio Edenilson também. Hoje o Edenilson estaria melhor fisicamente para fazer esse corredor e o Alain poderia não estar tão desgastado. Foi fazer um lançamento quando entrou e sentiu a musculatura da coxa, foi substituído, jogou pouco tempo. Para que o Alain jogou na terça? 2 jogadores de mais de 30 anos, juntos no meio campo, contra o Independiente Petroleiro. E o Botafogo ontem não tinha um Vidalba no banco. Quando o Botafogo vencia o Remo por 1-0, a equipe paraense dava espaço para transição. O Edenilson entrou pelo lado, poderia ter trabalhado por dentro com o Vidalba na ponta, com o Vidalba aberto. É muito rápido. Só que não estava no banco de reservas. O Tuco Correia estava no banco de reservas. Faltou essa gestão por parte do Franklin Carvalho. E se o Vidalba tiver algum tipo de problema físico, é bom que isso fique claro para a gente não criticar o treinador de maneira indevida, de maneira injusta. Aí é o Botafogo que precisa se posicionar. Vidalba não foi relacionado por problema físico. Tudo certo. Se o Alain não fosse relacionado para o jogo de ontem por conta de um problema físico, ninguém estaria reclamando do treinador com relação ao Alain. Mas foi relacionado. Estava desgastado. Então o Botafogo, num primeiro momento, com Edenilson no intervalo e não melhorou sem bola, mas com bola aos 6 minutos do segundo tempo, se bem me lembro, o Danilo encontrou muito bem Matheus Martins. Mais um gol perdido dentro da área. Estou por cima com a perna esquerda. Não tem como. O Botafogo teve chance, o goleiro foi bem. Mas o Botafogo teve chances claras que não poderia perder com Kadir e Matheus Martins. Então eles também têm responsabilidade no resultado negativo. O Kadir é um garoto. Outro dia, no Glorioso Play, eu comentei sobre o Kadir quando pediam ele enquanto não estava sendo relacionado entre os profissionais. Eu falei, olha, mais cedo o Botafogo estava jogando pelo Sub-20, com transmissão, e o Kadir perdeu um gol sem goleiro, porque faz parte do processo de evolução. É muito jovem, não está pronto ainda. E se perdesse esse gol no profissional com todo mundo vendo, seria muito criticado. Então eu entendo estarem segurando o Kadir agora. Só que o garoto, com muito mérito, cresceu de produção, ganhou vaga nas relações para os jogos e ganhou vaga entre os titulares nos últimos jogos. E ontem fez um bom jogo. Não estava mal o Kadir. Ele conseguiu um cartão amarelo para o Duplex Chamba, que é um zagueiro forte, porque o Kadir ganhou no corpo e com a bola também. E produziu outras ações ofensivas. É um jogador com muito potencial, mas perdeu o gol, tem responsabilidade no resultado. Matheus Martins perdeu o gol, tem responsabilidade no resultado. Bastos errou na tentativa de cortar a bola pelo alto, tem responsabilidade no resultado. Neto espalmou no pé do atacante, tem responsabilidade no resultado. Atletas que durante grande parte do jogo não tiveram senso de urgência, entenderam que o adversário era mais fraco e que o Botafogo poderia ganhar a qualquer momento. Tem responsabilidade no resultado. Técnico Franklin Carvalho, por tudo que estou falando neste vídeo, tem responsabilidade
no resultado, que infelizmente para o Botafogo foi negativo. Vamos voltar ao campinho. O técnico tirou o Telles, colocou o Marçal, então aquilo que eu falei, Matheus Martins trabalhando muito por aqui, sendo que o Marçal não vai sempre ao fundo, quase não vai mais ao fundo. O Botafogo poderia ter o ponta trabalhando por aqui em vários momentos, mas o Matheus Martins estava por dentro, com o Marçal na lateral esquerda. O Medina deu vaga ao Alan. A ideia do treinador, segundo o próprio em coletiva, era dar um equilíbrio maior ao time. Em outras palavras, ele disse que o jogo estava muito solto. Continuou solto e o Alan ainda se machucou. Montoro saiu para o Júnior Santos com a ideia de voltar à formação ou ao estilo de formação inicial, com 2 centroavantes por dentro, um mais móvel, um mais fixo. O Alan se machucou, o treinador trouxe o Edenilson para dentro, colocou o Joaquim Correa. Desgaste do Alan. Joaquim Correa no banco, atuando como um extremo. Por que o Vidalba não estava no banco? Quando o espaço se ofereceu para o Botafogo pelo lado direito, estava o Joaquim Correa e não o Vidalba. E o Botafogo oferecia muitos espaços quando perdia a bola, tanto que tomou o segundo gol em transição. Pessoal, não se inscreveu ainda? Se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Isso aqui é um trabalho sério, com muita responsabilidade. Se você já é inscrito, traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, aquela blitz inicial com bola aérea e o Botafogo abriu o placar. Que batida do Telles. Coisa linda. Um chute difícil do Matheus Martins. Agora fechado, ó. Arthur Cabral foi bem, o goleiro foi melhor ainda. Aí o gol, outra ótima batida do Alex Telles. Alô, Ancelotti, Copa do Mundo no Alex Telles. Ferrarese jogou bem. Deu vários carrinhos certeiros, levantou, saiu jogando. Muito bem o Ferrarese ontem. Vitinho merecia essa de canhota. Chute do Arthur Cabral agora também. Baita defesa do Marcelo Rangel. Eu vi uma defesa do Marcelo Rangel outro dia contra o Coxa, olho nele, hein? Agora olha a jogadaça do Medina. O Kadir se livrou bem da marcação, tinha que ter feito o gol, Kadir. Isso é um erro individual. Isso condiciona o jogo, não tem a ver com o treinador. Já fiz todas as considerações. Kadir, para mim, pode ser titular no próximo jogo sem problema algum. Mas o Botafogo teria que ter feito o gol. Agora, problema de transição defensiva no primeiro tempo. Olha o passe entre linhas. E o jogador do Remo vai ficar no mano a mano com Bastos. Detalhe, 2 contra 1, um soltinho na área. Ficou até reclamando. Bola aérea do Remo, eu falei ontem. Tem que ter cuidado. Bola na trave. 6 ou 7, 6 minutos, Matheus Martins pode perder esse gol. Condiciona o jogo. 2-0 facilitaria a vida do Botafogo. Abriria ainda mais o adversário. Bola aérea, um jogador entrando, o outro posicionado, depois do erro da defesa, para fazer o gol. Mais uma transição do Remo. A defesa correndo para trás de forma descoordenada. O jogador tendo que compensar. Olha como o Botafogo estava marcando no final. Vantagem numérica e posicional do Remo. Aí o Neto não pode espalmar para frente. Difícil. E assim, infelizmente, o Botafogo foi derrotado. Com muitos erros por parte do treinador, da comissão técnica, e muitos erros individuais em campo. Galera, todo mundo se inscrevendo na Placar aqui no YouTube, onde estou, de segunda a sexta, às 13 horas, no Placar Aberto. Todo mundo se inscrevendo no glorioso Play, debates espetaculares a respeito do nosso Botafogo. Lá estou com Graxê, Stiling e Medeiros. Beleza? Seguimos juntos, estamos juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!